agradecer. Começamos com pouco, agradecer cada um aqui presente, agradecer nossos palestrantes. Desculpa os imprevistos, que não foram poucos. É a primeira vez que a gente organiza um evento assim. Peço desculpa de coração. Cadê o... E meu nome é Laisa. Algumas pessoas me conhecem, faço parte do grupo Patriotas Brasileiros na Itália, em Roma. Sejam bem-vindos. Obrigada a vocês. Vocês são os anjos. Arnaldo. Marcelo agora. Vai. Marcelo, acho que toca para você. Queria agradecer principalmente o Gilson Feitosa, as esposas que vieram juntos. A Lê também é amigo nosso, que vai ser um dos oradores aqui. Ao Onix, né, ao Pazuello, que também tiveram essa disponibilidade de vir aqui para dar esse apoio para os brasileiros, que nesse momento tão difícil, né, que a gente está atravessando no Brasil, a gente pelo menos quer levantar esse ânimo novamente depois de tudo que aconteceu no final de ano de 2022, né? Muito triste. Então eu queria agradecer do coração a todos vocês. Agora a gente vai ficar com o Arnaldo, ele vai conduzir, ele vai ser o orador hoje. Não vamos conseguir passar os vídeos porque a caixa de som não funcionou, tá? Mas a apresentação para vocês conduzirem, não tem problema, dá para passar, tá bom? Aí de novo, desculpa, né, pelos inconvenientes. Então o vídeo não vai sair com som. Boa tarde a todos. É uma honra grandíssima estar aqui com pessoas importantes como todos vocês, né? Não somente os palestrantes, mas os demais, todos somos importantes, né, nesse momento. Eu pensei que o Marcelo faria a apresentação dos palestrantes, mas aqui na sequência temos Alberto Feitosa. Presente. Alberto Feitosa, deputado. Muito bem. Deputado estadual pelo estado de Pernambuco. Depois temos também Alexandre Kunz. Que liderança Brazilian Alliance da Inglaterra, né? UCA. E Alexandre Kunz, Gilson Machado. Ex-ministro do Turismo, e é uma grande honra. E Onyx Lorenzoni ainda está para chegar. Sim. E Eduardo Pazuello. Bom, eu gostaria, como fui orientado, me apresentar logicamente, mas sou menos importante. Eu sou Arnaldo Cortes, sou brasileiro, vivo aqui há 20 anos, faço parte da diplomacia internacional, humanitária e civil, através da GETRO Internacional, no Brasil e aqui. E nosso trabalho é simplesmente servir, né? Em todas as áreas possíveis, procurar ser úteis à sociedade. E é importante porque nós temos a cobertura, né, da legislação internacional, de modo que podemos nos relacionar bem com todas as entidades políticas, governamentais e as forças de ordem de cada país. Isso nos facilita bastante em algumas coisas que temos que realizar. Mas essa não é a coisa mais importante. Mais importante é tudo aquilo que nós vamos tratar aqui hoje. E talvez possa parecer que essa primeira reunião não tem um número grande de patriotas, né, de brasileiros, mas, na verdade, a grande importância, a maior importância vai ser dos assuntos tratados devido à seriedade da situação em que estamos vivendo, tanto no Brasil quanto nós brasileiros fora do Brasil. E me foi dado a incumbência de fazer uma oração
na realidade eu não costumo fazer as coisas assim em modo superficial. E eu gostaria de fazer uma oração. Aqui poderia estar, eu sou evangelista eclesiasticamente, mas poderia estar um padre, poderia estar até mesmo um pai de santo, não há nenhum problema nisso. Depende, basta que seja patriota, que ame o Brasil, que ame a pátria, ame a família, né? E Deus acima de tudo, ok? Então, justamente assim, rapidamente, para poder ter uma base bíblica, eu não vou ler a Bíblia aqui agora, mas eu gostaria de deixar alguns versículos importantes para que nós pudéssemos usá-los como base dessa oração, porque a oração faz realmente muita diferença, e que fosse embasado em alguns textos, 2 no mínimo, mas que pudesse servir também como indício para uma atitude que eu penso que todos nós brasileiros, patriotas, devemos ter consciência e usar esses princípios nas nossas orações, porque daqui para frente estaremos afrontando situações muito sérias. O comunismo é uma coisa terrível. Eu costumo dizer que é o câncer da humanidade. Então, traz muita dor, traz muito sofrimento, traz desgaste de todos os tipos e fatalmente também mortes e prisões. E nós já estamos vivendo situações símiles. Então, eu gostaria de basear aqui em Mateus 5:6, antes dessa oração, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão consolados. Em outra tradução, saciados, fome e sede, e também diz serão fartos. Então, é uma resposta muito extraordinária para quem tem fome e sede de justiça, ok? Rapidamente também, quero, como base dessa oração, somente falar que Jesus também teve fome. Nós hoje, brasileiros, temos fome e sede de justiça, não é verdade? Existem muitas injustiças acontecendo, mas Jesus também teve fome, e quando ele foi à figueira procurar o alimento, ele, para saciar sua fome, ele não recebeu não teve a resposta, foi negado aquele alimento naquele momento que ele tinha fome. E isso seria um indício para todos nós, quem tem ouvido ouça, né? E quem entende pode também apelar para esse princípio que Jesus deixou, que ele foi buscar um alimento para suprir a sua fome e não teve. Então ele tomou uma atitude de amaldiçoar a árvore e ela se secou. Isso é um princípio. E a Bíblia diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós vamos orar a Deus e pedir que Deus possa tomar completamente a direção de todas as coisas nesse evento e não só nesse, nos demais que se seguirão, e que possamos ter uma resposta. Amém? Então, mesmo assim sentados como estamos, oremos. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui como indivíduos, estamos aqui também como nação, para interceder diante do Teu trono, o Senhor que é santo, que é poderoso, para que o Senhor possa interferir diretamente e pessoalmente nessa situação que estamos vivendo no Brasil. Deus, a Tua palavra diz, o próprio Jesus declarou que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E o Senhor não pode negar a Tua própria palavra, porque o Senhor Jesus representava a Ti, próprio Deus, quando Ele esteve aqui na terra. Então, tudo aquilo que Jesus dizia tinha o seu aval e o seu poder sobre cada palavra que Ele dizia. Então, nós cremos que essa palavra também se cumprirá na vida de todos nós, brasileiros.
também, Senhor, esse princípio que foi deixado por Jesus Cristo, de que quando alguém tem fome e não é saciado, seja fome de alimento ou fome e sede de justiça, como é o nosso caso, que nós possamos ser saciados, e se não formos, que as pessoas que estão negando esse fruto de justiça, que eles possam ser denunciados no tribunal celeste e que eles possam responder em um tempo breve e em modo público, para que todos vejam, porque tudo aquilo que eles fazem dizendo não a Deus, por isso pensam que podem fazer aquilo que querem. Mas nós queremos lançar mão desse princípio e queremos, Senhor, pedir a Tua justiça sobre todo aquele que se levanta contra o Brasil e cada brasileiro, aqueles homens justos, trabalhadores. Deus, em nome de Jesus, pedimos que a Tua mão esteja sobre cada um desses palestrantes, para a glória do Teu nome. Protege, guarda, Senhor, e cuida, para que eles possam prosseguir nas suas metas, nos seus objetivos e projetos. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Gostaríamos de iniciar, súbito que já passamos um pouco do horário, com a fala do palestrante Alberto Feitosa. Vamos lá. Bom, eu queria começar agradecendo aí o convite do Marcelo e da Tânia, parabenizar aqui a Laisa, cadê ela? Você não tem que se desculpar com nada, não se preocupa com quantidade, porque o Bolsonaro começou a campanha dele e todos os políticos que foram entrevistados quando o Bolsonaro disse que seria candidato, todos eles desdenharam, disseram que ele não ia para canto nenhum. E tiveram que fazer uma ação muito forte, a gente sabe, orquestrada, e a gente está vivendo as consequências disso, porque ele seria, sem dúvida nenhuma, novamente, foi eleito em 18 e seria reeleito em 22. Então aqui está um núcleo muito importante, muito forte. E me dizia o Anderson, ontem, quando ele fez, eu quero te agradecer, nosso traslado do aeroporto para o hotel, ele dizia que muitos aqui não vieram porque estão com medo. Medo de serem aqui identificados, medo de depois serem retaliados quando voltarem ao Brasil. É esse o clima que a gente está vivendo no Brasil. Mas queria também agradecer aí a todos do IS Brasil, o Veritas Liberar, os patriotas que estão aqui em Roma, na Itália, que vieram. Tem gente que veio aqui de Londres, não é isso? Quem mais veio de fora da... Quem mais veio de fora? De Roma. Portugal, Novara. Então isso vai dar dor de cabeça lá no Brasil, mostra que a gente tá vivo, né? Queria, cumprindo aí o que pediu o Marcelo, como eu sou coronel da Polícia Militar de Pernambuco, estou no meu 5º mandato de deputado estadual, com a ajuda de Gilson, do Bolsonaro e de todos os patriotas lá de Pernambuco. Nós fomos o 2º mais votado nessa eleição, em todas as regiões do Brasil, perdendo só para Ana Campanholo. Ah, boa! Então já acompanha aí. E ele me pediu para falar um pouco da segurança pública no Brasil. Bom lembrar que se a gente perguntar aos brasileiros que hoje vivem fora do Brasil, muitos saíram por 2 motivos principais. E aí, na sua grande maioria, saem com medo da violência que hoje tem no Brasil, que também afugenta que os turistas para lá vão, e sai também em busca de emprego. E essas coisas estão muito relacionadas uma com a outra. E aí, a gente vai ver como posturas diferentes das autoridades e da legislação influenciam diretamente na violência de cada localidade, de cada país. Essas faixas aqui, a gente vê muito bem quando a gente vê uma cena, né? De um crime que está aí isolado em qualquer lugar no mundo. A gente teria aí agora, não sei se está...
Tá baixando ou vai rodar? Vai? Mas está sem som, né? Está sem som. Não. Então, o Brasil... Então, acho que o vídeo não rodou, vai... Não, o vídeo não rodou. Seriam 2 vídeos que mostravam muito bem a postura diferente de cada um. O primeiro vídeo era Lula dizendo, logo depois que ele saiu da prisão, ele fala numa atividade pública, cercado do pessoal da CUT, da CGT e de gente do partido dele, ele dizendo que não se conformava em ver jovens ser presos pela polícia simplesmente porque roubava um celularzinho. Depois ele faz numa reunião fechada, diz, não, isso aí foi sem pensar. Depois ele faz numa reunião fechada, talvez sendo entrevistado por algumas pessoas da mídia e do lado dele, ele dizendo que ratificava esse pensamento, porque esse celular seria para poder comprar uma cervejinha, para poder se divertir. E aí ele continua repetindo isso há menos de 60 dias, em pleno palácio, quando ele assina uma lei que visa desarmar a população brasileira. Ele dizendo que continua com esse pensamento e vai mais além, dizendo que pode sim uma pessoa, por necessidade, entrar na padaria para tirar um pão ou entrar na farmácia para pegar um remédio. Então, isso, logicamente, que a gente não quer que ninguém viva nessa condição, mas a gente não pode, sobretudo um chefe de uma nação, como ele hoje exerce o cargo, dizer que as pessoas podem entrar num lugar e roubar. Isso é roubo. Não é nem furto. Na hora que você entra, é roubo, muito mais pesado. Então, o Brasil tem, em média, vejam como isso é grave, em média 2 roubos e furtos de celulares por minuto. O que é que representa isso? Isso, no mês de janeiro, quando o Lula assume, aumenta o número de roubo e furto de celulares em 35%. Hoje o Brasil é um grande fornecedor para o crime organizado africano, que não tem tanto controle sob o ponto de vista das transferências bancárias. E aí a África tem comprado esses telefones muito baratos e lá eles aplicam golpes bancários. Então a gente hoje, o Brasil hoje é fornecedor da mão de obra do crime organizado africano. Eles usam o telefone, usam ali aquele ID do telefone e jogam fora. Então vejam como é grave isso aí, né? Além de você incentivar toda a prática de crime, a gente viu algumas experiências no mundo que deram certo com relação à contenção da violência, que é o tolerância zero, que visa exatamente inibir que a pessoa pratique qualquer atividade delituosa ou criminal, ou criminosa. E aí quando você tem um chefe de Estado dizendo que pode o cidadão, por necessidade, ou um jovem roubar, e a gente tem muitos episódios que não fica só no roubo ou na subtração do bem. Fica, muitas vezes, se a pessoa não entregar o celular, elas morrem. Então está cheio de registro disso. Bom, aí seria um outro vídeo também, uma postura totalmente diferente do Bolsonaro, onde ele diz que não, que o criminoso tem que ser combatido, que o criminoso tem que ser encarcerado e que ele tem que ser punido. E aí, no final, a gente vai ver como essas duas posturas interferem diretamente na vida e nos indicadores criminais. Pode passar, Marcelo. Calma, não foi um tiro não, foi alguma coisa que caiu. Bom, e o objetivo dessa apresentação é demonstrar, por meio de dados, né, como as leis e as posturas do governo e das autoridades em geral, a gente vai ver muita atuação do STF nesse sentido, né, influenciam diretamente nos níveis de criminalidade de determinado país. A gente vai, inclusive, falar de outros países aqui com exemplos claros. A apresentação tem 3 pontos que a gente vai ver: estatística criminal, que é quando tem estatística não tem o que se discutir. A gente vai ver também ações do poder executivo e judiciário, que repercute nisso aí, e a comparação de diferentes abordagens com relação à segurança, Brasil e, aqui em particular, a Europa. E a gente vai logo no mapa, né? Então, observa como é que está a situação de segurança no Brasil. E aí você vai comparar com o México, você vai comparar com a Venezuela, a Colômbia. Então, estamos bem perto e do jeito que vai, toda hora aumenta, cresce o número de violência, a gente daqui a pouco vai estar
igual está a Rússia, que está em guerra, né? A Ucrânia, e essa é a situação que vive o nosso país. Isso afugenta investimentos, instalação de indústrias, comércio, turismo. Aqui mesmo, o Gil estava dizendo hoje com quem ele tem contato no turismo, que a gente está com overbook de turista aqui em Roma. Então, tudo que é importante, e nós temos um país com diversidade de todas as formas, montanhas, praias, desertos, Pantanal, toda espécie, fauna e flora, e a gente hoje, praticamente, a gente tem menos turista do que somente a cidade de Paris. Isso é um absurdo, né? Esse dado é bem recente, tá? É 2023. Alguns dados eu não consegui mais recente. Pode passar, Marcelo. Bom, e aí a comparação internacional do Índice Global da Paz. É mais ou menos que a gente tinha... Veja como é que está a Itália. A Itália está a Suíça em 10º lugar, a Itália em 34º lugar e o Brasil 32º lugar. Essa é a situação do Brasil, pode passar. Você veja aqui, ó, dos 20 primeiros colocados, 14 são europeus. Dos 20 últimos colocados, apenas 2 estão na Europa, que é a Ucrânia e Rússia, estão em guerra, né? Mas em Pernambuco, a gente tem um índice bem próximo da Ucrânia. Na Ucrânia morrem, em média, 18 pessoas por dia. Em Pernambuco, morrem, em média, 12 pessoas por dia. Mas não é vítima da guerra, é vítima da guerra do crime. Tá? E em Pernambuco está ficando mais grave do que mesmo o Rio de Janeiro, que fica ali o conflito apenas nas favelas e brigas de gangues, mas lá não. Tá chegando, se vocês colocarem aí no Google, teve tiroteio no sábado de manhã em Boa Viagem, que é o metro quadrado mais caro e mais visitado, é o cartão postal do Recife. Tá? Então isso preocupa demais. E aí vem a taxa de homicídios, né? Os piores colocados. Então a gente vem ali o pior, veja como a gente está. Jamaica, África do Sul, Venezuela, Honduras, Colômbia, México e o Brasil. Nós somos o 10º lugar mais violento. Observe que esse dado é de 2021, ainda com Bolsonaro, e no final vocês vão ver que está muito pior hoje. Hoje já está em 62 mil homicídios por ano. E a gente estava em 10º. 65 mil, foi? E quando o Bolsonaro assumiu, em 2018, fechou o ano com 65.200 homicídios. Então veja que isso aí já é um retrato, 2021 já é um retrato de um governo que fez enfrentamento a isso, a gente vai ver no final, tá? Vamos lá? Bom, e aí, taxa de homicídios, os melhores colocados. Aí eu fiz questão de colocar, primeiro, Singapura, nós vamos aqui na Itália, a Itália é o 15º com 303, a Suíça 42, que a gente faz uma taxa por 100 mil habitantes, tá? E um dado aqui que é bem interessante, eu cheguei segunda-feira, uma visita que eu fiz pela Comissão de Constituição e Legislação, pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, fui a Medellín e a Bogotá. Um dado, 93 se mata, o governo colombiano enfrenta em Medellín Pablo Escobar. Lá eles tinham uma taxa de homicídio de 382 pessoas por cada 100 mil habitantes. E hoje, vocês vão ver aí no próximo, eles têm uma taxa de 14 por cada 100 mil habitantes. O que é isso? Postura. O governo de Medellín, o governo colombiano quis enfrentar o crime. E o Brasil vai totalmente no caminho contrário. Hoje, dado de hoje, né? Semana passada, veja o problema, o Pazuello vai falar muito sobre isso. A cidade mais violenta hoje no mundo é Caracas. Está onde? Venezuela. É esse o caminho que o Brasil vai. Lá tem 130 homicídios por cada 100 mil habitantes. E Medellín tinha quase 3 vezes isso e reverteu. Reverteu com políticas públicas, com enfrentamento ao narcotráfico, acabou o cartel de Cali. Dos 14 membros do cartel de Cali, 13 estão presos, só um está em prisão domiciliar por questões de saúde. E no Brasil está o presidente da República dizendo que pode roubar. E aí, ó, taxa de homicídio,
das 50 cidades mais violentas do mundo, 2021, 50 cidades, nós temos a 16ª, 17ª e 18ª. Fortaleza, no Ceará, Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mossoró é super preocupante, porque lá tem petróleo, lá explora petróleo, e o que é que a gente leva aí? Tráfico, narcotráfico. A gente sabe, e tem também, que Lula fez um acordo com o narcotráfico. Lula visitou na campanha o complexo do Alemão, usou o boné do CPX, o Flávio Dino, como ministro, visita a favela, tem conversa com o líder de uma associação, uma organização não governamental lá. 45 dias depois, o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, mostra que a polícia do Rio de Janeiro prende a pessoa com quem Flávio Dino conversou, com 45 armas, das quais, dessas 45 armas, mais de 20 de grosso calibre, fuzil. Então, veja como é que está entranhado. E quem está dizendo isso não é Feitosa. Quem disse isso primeiro numa delação premiada foi o Marco Valério, que recebia patrocínio do PCC, o PT, quando ele era tesoureiro do PT. Então, o que eles foram capazes de fazer para voltar ao poder? O apoio que eles receberam do crime organizado. Tá? E os locais onde eles receberam os votos, sobretudo nos presídios que comemorou depois a eleição do Lula. Tá? Então é muito sério o que a gente está falando aqui. Então vejam outra coisa. Onde é que estão essas 3 cidades? No Nordeste do Brasil. Quando o Bolsonaro perde a eleição, o que é que faz a esquerda? O PT, o PSB e o PCdoB. Flávio Dino era do PSB. Monta o consórcio Nordeste, onde Flávio Dino era o presidente. Para quê? Para fazer, naquele momento, enfrentamento político ao Bolsonaro. Governo paralelo. E aí é onde existe exatamente a relativização do crime, onde o criminoso é uma vítima da sociedade. Onde as políticas públicas são todas voltadas, se tiver uma ocorrência policial, imediatamente todos os organismos de direitos humanos se movimentam para fazer o quê? Para defender o criminoso e para acusar qualquer atuação mais forte da polícia. Os resultados estão aí. Tá? Vejo a taxa, a gente está falando de Bogotá com 130. Olha como é que está Fortaleza. Olha como é que está Mossoró, que é uma cidade rica, como eu já disse, tem petróleo. É o tráfico, é a briga de gangues entrando lá. Onde é que está a Feira de Santana, que é um eixo, é um polo de ligação ali, rodoviário. Isso aí vem todo tipo de droga, prostituição infantil, enfim, né? Roubo de cargas. Então é muito complicado. Então, das 50 cidades com maior índice de homicídio, 21 eram do México, eram porque é dado de 21, 4 África do Sul, 3 dos Estados Unidos, sobretudo com a saída da indústria automobilística ali de Detroit, aquelas cidades no entorno ficaram muito violentas, 2 na Colômbia, ainda fronteira com o Brasil, essas cidades mais violentas, porque ainda tem a guerra ali da Farc, remanescente, uma da Jamaica e uma da Guatemala. Em comparação com Zurique, na Suíça, e Roma, na Itália, apresentaram taxa de 0,4 e de 2 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então vejam o que vocês vivem aqui e vejam que clima a gente está vivendo lá. Hoje a gente já tem que voltar a ter carro blindado. Se você chega nas ruas de Boa Viagem, você vê a arquitetura do medo. O que é a arquitetura do medo? Tudo muro alto, muro de concreto, concertina, nos bairros mais pobres, muro alto, porta fechada, grade no comércio. Tem alguns lugares que você chega a ter grade e tela. Durante a campanha, a gente estava numa carreata lá em Paudalho, numa cidade que fica ainda na região metropolitana, e quando nós passamos com a carreata, a filha e a mãe, que era dona do comércio, fizeram assim para a gente na carreata, fizeram L. Eu pedi para o carro parar e fui lá para ela. Olha, o comércio da senhora aqui tem uma grade, e como não basta uma grade, tem uma tela. A senhora está com medo de quê? Ela disse, de ser roubada. Eu disse, como é que a senhora vai votar no ladrão? Que quem defende o roubo?
Ela baixou assim, ficou olhando para a filha e digo, vou deixar essa mensagem para vocês duas pensarem, e será na quinta-feira, o que é que vocês vão fazer no domingo? Mas devem, se são doentes, né, deve ter feito L e está hoje arrependido. Pode passar. Mas esse povo mesmo arrependido continua voltando. Continua voltando, é. Aí a gente vai ver e vai entrar numa questão, doutrina. A gente vai entrar também numa coisa que a gente tem uma dificuldade enorme, sobretudo no Congresso Nacional. Vejam como é que são a legislação. Pena para homicídio na França, 30 anos ou prisão perpétua. No Brasil não existe prisão perpétua, muito pelo contrário. É difícil alguém cumprir no Brasil, tá certo? 6 anos. Porque toda pena, se tiver um bom comportamento, ela é remestida a uma série de facilidades, né? E a gente vai ver coisas piores ainda mais para frente acontecendo. Então a gente tem uma comparação, aqui na Itália de 21 a 24 anos, prisão perpétua, Espanha, prisão perpétua, Portugal é mais brando, mas não tem essa questão de progressão de pena. Aqui em Portugal, sobretudo, eu acho que a gente tinha que muito que estudar, porque lá um juiz, ele não é nomeado imediatamente, ele passa 8 anos como assessor de um juiz experiente, e ninguém chega na mais alta corte que não seja do judiciário. Não tem aquela de termos um ministro do Supremo Tribunal Federal que nunca teve um voto, e foi indicado também pelo presidente que nunca teve um voto. Vocês sabem quem foi indicado por Temer. Temer não foi votado, quem foi votado foi a Dilma. E ele hoje é a figura, segundo alguns meios de comunicação e revistas internacionais, a figura mais forte do Brasil. A gente está falando desse Alexandre de Moraes. Como eu estou elogiando ele, posso, né? Vamos lá. E a possibilidade de penas e maioridade penal. Então veja a facilidade que tem no Brasil, né? Então na França não há progressão de regime. A pessoa pode começar a responder a partir de 13 anos. Na Alemanha não há progressão de regime a partir de 14 anos. Inglaterra, em caso de bom comportamento, no final da pena existe a possibilidade excepcional de liberação para sair durante a noite para trabalhar e volta para dormir lá, né? E a responsabilidade na Inglaterra começa a partir dos 10 anos. Bolsonaro fala isso, era inclusive meta de campanha, alguns dizem, não fala isso. Na Itália não há, 14 anos. Na Espanha, a depender do crime, há a possibilidade de progressão para o regime de semi-liberdade, considerando, dentre outros, a história individual e social do recluso e sua situação familiar. E a pessoa começa na Espanha aí com 18 anos, né? Portugal não há, 16 anos, e no Brasil é direito do preso, encontro conjugal, que deve cumprir em regime fechado 16% a 70% da pena, a depender do tipo de crime e da reincidência do condenado. Maioridade penal no Brasil, 18 anos, mas você pode escolher o presidente com 16, trocar de sexo com 12, né? Ok, você está terminando. Mas vamos lá, o STM, veja o que fez o STF. A gente já tem uma pena extremamente flexível. O que é que fez o STF para reduzir a população carcerária? Manda contar a pena de reclusão em dobro. Pois é, sem ouvir o Congresso, sem nada, manda contar. Quem estiver preso, a pena vai ser contada em dobro. Então, se passa 6 anos, vai passar 3, né? Próximo. Veja o resultado. Eleições de 2018. O que é esse vermelho aí? 82,46% votou em quem? No Brasil, eu acho que é o único lugar do mundo, tem urna dentro dos presídios. E quem votou lá, 82% votou em quem? No PT. E agora, 80,58%, quase 81%, vota em quem no primeiro turno? Novamente no PT. Então esse pessoal sabe porque está votando, não é? Onde é que está o comando do crime no Brasil?
dentro dos presídios. Você acha que ele vai orientar a votar em quem? Né? Vamos lá. Aqui é um vídeo onde tem os prisioneiros, tem a tela do canal de televisão que anuncia o presidente eleito e eles comemorando, faz o L aí, vencemos. É esse o vídeo que vocês devem ter visto também bastante nas redes sociais. Vamos lá? Não vai rodar o vídeo, né? Ah, eles aí, ó. Não tem som. Vocês vão ver daqui a pouco a tela. A tela lá mostra, ó, faz o L, ó. Aí mostra a televisão anunciando o resultado do Lula eleito agora em 2022. Pode passar, Marcelo, que a gente está com... Tá com som. Mas tá saindo, acho que no projetor. Aqui não sai, não. Então, aí a foto também, que enquanto Bolsonaro veste o boné da Polícia Rodoviária Federal, que ontem o ministro do Supremo disse que tinha que acabar, vocês viram isso? Não? Pronto. O Lula veste o boné da facção criminosa do Rio, o CPX. Vamos lá? Vai ser rápido. Travou? E aí a gente vai ver a mudança de comportamento. Vê lá como estava a comparação de taxa de resolução de crime. A taxa de resolução de crime com o governo de Dilma, que a gente não tem o de Lula, né? 32, 32, 32. Quando o Temer assume, vai para 44. Inclusive o ministro era um ministro pernambucano, Raul Jugman. Depois, 2019, 37 com Bolsonaro. E veja a média, como é a taxa de resolução de crime na Europa, 92%. Então, o que é que a gente tem imperando no Brasil? A impunidade. Isso é um alimento, né? Vamos lá? E começa o STF. Anula a apreensão de 600, quase uma tonelada, né, de cocaína, porque foi presa sem mandado judicial. A cocaína estava lá. Tinha gente guardando, tinha arma do pessoal, mas não tinha um mandato judicial. Aí libera. O ministro Marco Aurélio de Mello determina a soltura do traficante André do Rap. Então começa decisões, imagina como é que fica o policial que para prender o André do Rap, ele deve ter tido uma operação, podendo ter reação. Vamos lá? Hoje está solto, né? Saiu do helicóptero. Muda de posição, volta a barrar a prisão após condenação de segunda instância. Manda soltar preso na Operação Lava Jato. Anulou a Operação Lava Jato. Um dia nós vamos ter que pagar, Lula. Exatamente. Vai ter... Vamos lá, Marcelo? Nós vamos ter que pagar, Lula. Proíbe operações em favela do Rio de Janeiro na pandemia. O que é que houve? Aumentou o consumo de álcool, também deve ter aumentado o consumo de cocaína, aumentou o ganho do narcotráfico, fizeram da favela do Rio de Janeiro um verdadeiro bunker. E eles se expandiram para todo o Brasil, porque se capitalizaram. Impõe regras para a redução da letalidade policial em favela no Rio de Janeiro. Como pode um ministro supremo que nunca participou de um curso de polícia, que nunca entrou na guarnição de polícia, ele dizer como é que tem que ser a ação de polícia dentro de uma favela, um ambiente extremamente conflagrado? Então a gente vê que tem toda... Vamos lá? Exatamente. O crime lá não está à toa. Alexandre de Moraes proíbe a remoção forçada de presos em situação de rua. Como é que o Tarcísio vai enfrentar lá e o prefeito de São Paulo a Cracolândia? O Recife, no centro do Recife, já está lá, que é a cadeia pernambucana, já está lá com um ambiente de Cracolândia. O Mendonça, que é o ministro indicado por Bolsonaro, né, ele pede vista depois do placar de 5-1 para descriminalizar a maconha. Se vocês vissem a audiência, eles estavam rindo. Um dizia assim, eu acho que tem que ser 60 gramas, o outro dizia, eu fico com 100 gramas. Com base em quê? O coronel disse que legislando. E a gente sabe que quem retroalimenta o crime é a droga. Vamos lá. Eu sei que meu tempo está apertado. Aí seria outro vídeo. Vamos passar, Marcelo.
Me dê um desconto aí, porque tá. Vamos lá. Ela já me anunciou o tempo ali que eu tenho. Quer passar outro, Marcelo? Eu estou tentando, mas ele... Bom, aí, essa foi a última de ontem, né? A gente estava desembarcando no aeroporto. O Flávio Dino, ali era aquele vídeo, era um repórter da Globo, lendo um texto do Gilmar Mendes, dizendo que tinha que ser repensada a existência da Polícia Rodoviária Federal, depois de 2 ocorrências, onde teve aquele rapaz com gás e numa operação policial, uma bala atingiu uma criança. Aí, por conta dessas 2 operações, um ministro do Supremo Tribunal Federal disse que tinha que ser extinta a Polícia Rodoviária Federal. E aí está o petista, né, subordinado do Flávio Dino, dizendo que a instituição não é remédio, diz diretor da Polícia Rodoviária Federal em resposta a Gilmar Mendes. Bom que eles começam a se desentender, né? Vamos lá? Bom, e aí a gente vai para os fatos. Vejam que tudo que a gente falou, um dia a gente pôde, com dados estatísticos, comprovar. Tem alguma dúvida? E vocês têm alguma dúvida aqui o que vai ocorrer daqui para frente? Vai voltar para lá. Está lá, ó. Fernando Henrique, Lula, né? E Bolsonaro, o armamentista, fez isso aí, ó. Vamos lá? Apreensão de cocaína. Por que apreendiam tão pouco aqui? Por que aqui multiplica quase por 5? Por quê? Será que esse pessoal que estava no presídio gostou disso? Só que quem estava... Dá para entender? Então, vamos lá. Aí tem outro vídeo, eu não me recordo do que seria. Toda vez que entra um vídeo, ele deve a internet não capta. Aí pegou aquele dos presídios, os meninos bons, em festa. Acho que é a última agora, Marcelo. Vamos ver se vai, né? Nada? Bom, pessoal, eu acho que o que eu tenho é que agradecer e dizer a vocês que essa é uma situação que a gente está vivendo lá, que é bastante preocupante e que a gente vê claramente um grupo político associado ao crime organizado. Lula não foi surpresa para a gente. Eu digo que Lula não mentiu para os patriotas. Não. Ele mentiu para o eleitorado dele. Né? Ao eleitorado dele ele prometeu picanha, cerveja e tantas outras coisas. Para a gente ele foi bem real. E eu acredito que o último era esse. É isso aí, onde a gente faz exatamente o agradecimento. A todos vocês, muito obrigado. Isso aí está à disposição a Marcelo fornecer. Joia. Nosso agradecimento ao deputado Roberto Feitosa. Realmente, todos esses argumentos que foram trazidos, né, como esclarecimento é muito importante. Nós verificamos que todos os patriotas realmente são bastante instruídos e têm conhecimento de causa de tudo aquilo que acontece no tocante a todas as matérias e argumentos, né, que são importantes na sociedade. Então agora vamos ter o privilégio também de ouvir o palestrante Alexandre Kunz. Bom, primeiramente quero agradecer a Laisa, o Marcelo, Larissa, Mário, do IES Brasil, meu braço direito lá na Inglaterra, Thaís. É um enorme prazer ter a honra de estar aqui falando com pessoas respeitadas em nosso Brasil, pessoas
maravilhosos que estão aqui na plateia, que vieram de vários lugares, né, da Europa, do Brasil. Eu queria abordar algumas coisas que o PT, a esquerda, vem trabalhando muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é a religião, a fé. Se vocês forem perceber, não somente no Brasil, mas ali no Irã, na Nicarágua, na Colômbia, temos inclusive 2 países da América do Sul, onde a maioria são pessoas cristãs, e esses países estão entre os 50 países que mais se perseguem cristãos no mundo, como por exemplo a Colômbia, como por exemplo a Nicarágua, onde até mesmo um bispo foi condenado a 26 anos de prisão. E aí eu me pergunto, será que a igreja realmente está ciente do perigo que corre? E a igreja que ficar dormindo, será que vai dar tempo para acordar a tempo? Nós devemos pensar muito bem, porque o tempo é curto, as pessoas devem acordar a tempo. Temos pessoas aqui, não precisa ter muito, mas se você fizer a sua parte e plantar uma sementinha, e aquela sementinha plantar a outra semente, e assim em diante, como nós que somos sementes, que estamos dando frutos, esses frutos talvez sejam muitos de vocês que aqui estão, e desses frutos, dessas árvores, vão produzir novos frutos, e a informação será levada de boca em boca. Nós não temos grandes mídias, não temos dinheiro, mas nós temos a força, nós temos Deus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Eu sou católica praticante, eu faço parte da comunidade brasileira de Roma, mas Papa Francisco está a desejar. Temos um sistema muito forte, ele é muito forte, mas ele não é mais forte se nós caminharmos de mãos juntas, unidos, todos pelo um propósito. E até quero ler uma passagem bíblica, Colossenses 3,17. E tudo quando fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus. Que Ele moverá montanhas, moverá águas. Para Ele, nada é impossível. Tenho trabalho na Amazon e lá eu contrato muitas pessoas de vários lugares do mundo, vários países. E quando eu contrato, eu pesquiso saber de onde, pergunto onde a pessoa vem e a história. E ali eu escuto, já ouvi muitas histórias, pessoas do Afeganistão, onde se refugiaram na Inglaterra. Inclusive, uma história eu vou até contar breve aqui. Ele era tradutor para a inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido no Afeganistão, na guerra do Afeganistão. E quando eles souberam que ele era o tradutor, eles foram atrás da família dele. Chegando lá, ele não estava lá. E eles acabaram executando toda a família. E ele veio lá pedir para mim emprego. E ele levantou a camisa. Já tinha sofrido 6 emboscadas, com o corpo todo cheio de buracos. E aí a gente vê, Irã é amigo de Lula. Irã, o presidente, ditador de Irã, foi um dos primeiros a agradecer, a parabenizar Lula pela vitória. Nós, a Thaís está aí, participamos de algumas manifestações dos iranianos lá em Londres. Nós podemos ver o sofrimento daquele povo. O Brasil ainda não está assim. E não se tornará um Irã. Mas, não apenas em orações, em atitudes, em ações.
Precisamos de mais pessoas com coragem. Precisamos de pessoas que levantem a cabeça e tenham certeza de uma coisa: dessa vida não vamos levar nada, mas o nosso nome ficará. Assim como a minha família enfrentou os nazistas lá atrás, fugiu, perdeu tudo, foram para Santa Catarina, meus bisavós. Mas a história mostrou que o bem sempre vence o mal. E está aí, eles perderam. Nós estamos aqui novamente, lutando. A história se repete, década após década. Mas o bem sempre venceu e sempre vencerá o mal. Eles falam que nós somos extremistas porque nós falamos de Deus. Mas se falar de Deus é ser extremista, ou somos bolsonaristas e somos extremistas porque tentamos ao máximo, pessoas falhas, seguir os mandamentos de Deus contra o aborto, contra a legalização das drogas. Somos pelas pautas Deus, pátria, família e liberdade. Mas para eles, essas pautas é ser extremistas. E se isso é ser extremistas, então sim, somos extremistas. Eles querem trazer o inferno para a terra. De momento, parece que estão vencendo. Mas não, eles não vão vencer. Billy Graham, em 1980 e alguma coisa, ele falou que no Brasil haveria um grande avivamento. E eu acredito que esse avivamento virá através de celebridades, jogadores, como podemos ver nos últimos anos, vários jogadores importantes se convertendo, até mesmo agora o Firmino se convertendo. Vemos que o avivamento pode vir sim através da política. A política e religião estão muito ligadas. A religião sempre foi primordial na sociedade, desde a sociedade civilizada. A política é essencial, a religião é essencial para nós. E nós devemos acreditar no Brasil. Se estamos aqui, é porque acreditamos que nós veremos o nosso povo livre. Se estamos aqui, é porque queremos aqueles presos políticos que sejam soltos e que nós não abandonaremos eles e esqueceremos eles no tempo, porque poderia ser eu. Eu, por exemplo, não sei quando posso voltar ao Brasil. Eu não sei quando que eu vou poder ver a minha família novamente. Esse é o preço que eu aceitei pagar. Mas nós precisamos de mais. E na próxima vez que nós voltarmos aqui, espero que a semente de vocês, que vocês irão plantar, quando sair dessa porta, tenha dado frutos. E novas pessoas se levantarão. E eu sentarei aí. E outra pessoa falará aqui. Porque é para isso que nós estamos trabalhando. É para isso que nós estamos lutando há um bom tempo. Há um bom tempo. Nada é de graça. Nada é de graça. Tudo tem um preço. Esse preço para algumas pessoas sairá mais caro. Para outras nem tanto. Mas esse é o preço. Se Deus nos deu essa missão, nós vamos concluir essa missão. E assim será feito. Eu quero passar esperança para vocês. Não desistam, pois eu venci o mundo. Tenham fé, acreditam, lutem. E quando sair essa porta, levem a mensagem, plante sementes, façam a sua parte, façam o mínimo no seu trabalho,
em casa, na internet, mas não só na internet. Na internet é mais fácil você brigar do que levar a mensagem. Tente conversar. Tente mostrar para o outro lado a nossa visão, a verdade. Nós, novamente, com união, sem ego, com humildade, vamos vencer essa batalha. Porque eles têm o dinheiro, eles têm as facções, mas nós temos Deus. Novamente, talvez pessoas que tenham mais conteúdo para apresentar. É isso e muito obrigado novamente pela oportunidade. Um enorme prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigado também, Alexandre Kunz. Não podemos subestimar absolutamente nada do que é dito aqui. Tanto as informações que são dadas pelas pessoas que são tecnicamente preparadas para passar informações de ordem organizacional, governamental ou de qualquer outra instituição de ensino, estatísticas, tudo isso é muito importante, mas não podemos subestimar o poder da oração, como foi falado, e, na verdade, muitas pessoas não consideram, mas já tentamos em todos os modos, nós patriotas e através de nossos representantes, mudar alguma coisa através da política, através de tantos outros meios, mas nesse momento se faz necessária uma intervenção pessoal do próprio Deus na nossa nação. Amém? Amém. Amém significa assim seja. E assim será, porque não existe outro modo quando os inimigos tomam posse de determinadas posições. Só mesmo Deus pode interferir na história de uma pessoa, na história de vida de uma pessoa ou de uma nação, ok? Isso está mais do que provado. Então nós agradecemos essa importantíssima participação do Alexandre e também dos demais palestrantes, e agora queremos ter o prazer de ouvir também o nosso ex-ministro Gilson Machado. Eu quero agradecer a vocês aqui, a todos vocês. Tem que botar aqui, né? Ao pessoal da IES Brasil, ao pessoal aqui local, a Laisa, ao Marcelo e todos que façam aqui o Veritas Liberate. E começar a ser bem objetivo nas minhas palavras. Eu estava observando o meu colega Feitosa, o meu colega Alexandre, daqui a pouco vai estar o Onix aqui, vai estar também o Pazuello, que nós fomos colegas de ministério, e nós fizemos várias ações. Mas Feitosa, Alexandre, a gente não pode contemporizar com esses dados que nós vimos aqui de impunidade. Eu acredito no poder da oração, mas eu acredito no poder da ação, porque a Bíblia diz, orai e vigiai, e também diz para a gente agir na oportunidade que a gente tiver. Então não é apenas a oração, é a oração e o trabalho, é a oração e a vontade de fazer, e a coragem de fazer. Nós fizemos parte de um governo que deixou um legado. Infelizmente a gente não está podendo passar vídeo aí, né? Tinha 2 vídeos muito legais para vocês verem, que eu ia falar em cima dos vídeos. Mas eu vou tentar debater aqui. Nós
eu tenho uma gratidão imensa ao presidente Bolsonaro por ter acreditado em mim e ter deixado que eu ajudasse meu país a mostrar todo o potencial que ele tem na parte do turismo. E como o Ministério do Turismo era um ministério muito abrangente, ele se conectava com vários outros ministérios, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu fiz com o Pazuello uma ação que talvez muita gente não saiba. A gente conseguiu transportar toda a vacina do Brasil de graça, mais de 2 bilhões de reais foram economizados. Porque eu dei uma ideia para o Pazuello na época, e ele disse, pode correr atrás, para que as empresas aéreas, do qual eu tinha acesso, transportassem a vacina, fizessem um gesto com o Brasil. Eu fui testemunha de gente da mídia dizendo, a gente consegue muito bem resolver o problema do senhor presidente, que a gente sabe como o presidente sofria dia após dia por perseguição, por intercessão da mídia. La Plata, dinheiro dos senhores, dos pagadores de impostos, para falar bem. E eu vi o presidente bater na mesa e dizer, eu prefiro 10 mil vezes terminar uma obra, comprar vacina para o Brasil, do que pagar a mídia para falar bem de mim. Resultado, o que aconteceu no Brasil, a gente está vendo na mídia. Essa foto aí é uma foto da transposição do São Francisco, do qual eu tive com o presidente lá. Nós conseguimos colocar água no Nordeste e você vê hoje a transposição está seca. Você vê hoje os prefeitos que votaram, que fizeram o L, estão totalmente arrependidos. Se a eleição fosse hoje, eu não tenho dúvida que o resultado seria outro. Ô Gil, está sem som, mas se quiser comentar a imagem... Eu estou comentando essa imagem aqui, que é justamente isso daí. É a transposição do São Francisco, ações que nós fizemos junto com o presidente. Você pode ir soltando o vídeo devagarzinho. E a gente, para quem não sabe, eu sou médico veterinário, sou casado, minha esposa está aqui, doutora Sarita, é cardiologista, sou músico também, sou radiodifusor e hoteleiro. Isso aqui foi lá na transposição, né? Onde a gente faz o agroturismo, a gente fez o agroturismo lá. Pode ir passando. Eu separei alguma... Viajamos o Brasil todo com o presidente, de cavalo, de trem. Isso daí foi durante a campanha política. Eu fui candidato ao Senado de Pernambuco, tive 1.325.000 votos e nunca tinha sido candidato a nada. Eu construí uma amizade e acreditei no deputado. Parem nessa foto. Essa foto aí foi de 2017. Quando ele foi lá em casa e a gente conseguiu pela primeira vez o partido, o PSL, que fui eu que consegui junto com o Luciano Bivar na época, que a gente tinha acabado de perder o Patriota, e nós conseguimos que o presidente entrasse no partido e ficasse com o partido para conseguir concorrer à eleição. Então foi uma demanda que ele fez para mim e eu consegui, porque o Bivar na época era de Pernambuco e eu conhecia ele. Então ele sempre gostou de sanfona, tem uma origem italiana. E eu levei a sanfona e ele que tentou, isso me ensina asa branca, mas não é tão fácil assim tocar sanfona, né? Entendeu? E a gente sempre conversou sobre vários assuntos, ele sempre interessado, pode ir passando. Ele sempre interessado na parte rural, na parte de hotel, ele sempre preocupado com o preço do coco, o preço da banana. E ele me chamou, após a eleição em 2018, tá paradinha aí, para assumir o grupo temático do turismo. O que é isso? Entre um governo e outro, são feitos os grupos temáticos para poder justamente receber os ministérios. E eu recebi o turismo, depois eu fui secretário nacional de florestas e fui, depois presidente da Embratur, fui secretário nacional de ecoturismo, depois eu fui ministro do turismo no governo do presidente Bolsonaro. Tem até um fato engraçado. Quando ele me nomeou ministro, disseram, Bolsonaro bota um sanfoneiro nordestino para ser ministro. Como se fosse sanfoneiro, fosse alguma coisa que descredenciasse o cidadão, e como se fosse nordestino também descredenciasse o cidadão. Mas o Sul fala muito isso. Eu quero dizer que o governo Bolsonaro foi um dos governos que mais nordestinos tiveram percentualmente no seu ministério, porque nós temos 22 ministérios. Esse agora aí tem 38, 38 ministérios. Quando eu cheguei em Brasília, até para apertar pitoco de elevador, tinha que ter reunião em grupo de estudo. Isso daí paga com o dinheiro da gente, com o dinheiro dos senhores. Eu sou empresário.
E eu sei que no Brasil não se cria emprego por decreto. Não se cria emprego com caneta de política. Quem cria emprego é o empresário que bota o dele na reta. Que a gente, quanto mais ambiente de negócio melhor tiver, você não vai ter o êxodo brasileiro como está acontecendo agora. Você vê, o avião veio lotado, ontem que eu vi de Recife, de gente saindo do Brasil e morar aqui na Europa. Em Portugal, Espanha, enfim. E a gente tem visto isso daí, infelizmente. Mas a gente não vai desistir. A gente vai à luta, a gente sabe que a gente fez um governo que deixou um legado. Pode passar um. Quer mostrando as fotos? Eu vou comentando. Já falei. Não está saindo no Brasil. Pronto, divulguei o país. Dá uma paradinha aí. Fazem 2 anos que eu estive aqui em Roma. Julho de 2021. Eu fui para o Coliseu, reunião do G20. Só tinha os tampas, só os ministros. A ministra da França veio e esculhambou o Brasil. Vocês são responsáveis pelas mudanças climáticas no mundo. Aqui. Vocês são responsáveis pelas enchentes que estão tendo, pelo fogo na Califórnia. Aí, deixa ela falar. Veio a alemã, pau também. Deixa eu falar. Eu estava com os dados da NASA, né? Porque nordestino, ele se prepara. Né? Estava com os dados do satélite e tudinho. Aqui, no Coliseu. Eu disse, a senhora ministra da França, a senhora sabe quantos % de território, igual a quando Jesus Cristo veio à Terra, tem no meu país? Ela não sabia. Eu disse mais de 60%, 66%. Parecia que tinha caído uma bomba atômica no Coliseu, porque ninguém escutava nada, dava vergonha alheia. O silêncio do pessoal. A senhora sabe quantos % de território, igual a quando Jesus Cristo veio à Terra, tem no seu país, na França? Ela não sabia nem no país dela. Se a senhora não sabe no seu país, como é que a senhora vai falar do meu, ministro? Menos de 2% tinha na França. Resultado, a americana Ashley, have you been to Brazil before? Você veio no Brasil antes, tudo em inglês, nordestino falando inglês. Né? Você veio no Brasil antes, você conhece o Brasil? Alguém aqui conhece no Brasil ou apenas fala mal do Brasil e conversa de bar nas esquinas? Silêncio. Pense num silêncio, doía no ouvido. Pois o meu país produz 1 em cada 5 pratos de comida que vocês comem nos seus países, com apenas 7% do território usado para agricultura. Está aqui, NASA. Alguém quer contestar os dados? Todo mundo calado. Vocês já pensaram, se eu tivesse falado alguma besteira? Já pensasse, Alexandre? Se eu tivesse falado alguma gafe, como é que o William Bonner ia ficar de noite no Jornal Nacional? Ministro nordestino de Bolsonaro faz o sanfoneiro, faz o Brasil passar vergonha na Europa. Como eu botei para tapar com barro, como eu digo. Né? Todo mundo caladinho, ninguém disse nada. Agora nas redes sociais todo mundo já viu esse vídeo. Quem não tiver, está à disposição na minha rede social, pode chegar lá. Gilson Machado Neto, você vai ver. Inclusive o Alexandre Garcia comentando. Que poucos ministros defenderam o Brasil na história, foi que eu defendi quando saí. E através disso, no setor do turismo, por exemplo, a gente conseguiu várias ações, mais de 150 novos hotéis chegando no Brasil, dinheiro privado vindo para o Brasil, recuperamos a autoestima do investidor, recuperamos a autoestima do cidadão brasileiro que começou a despertar, e o que a gente conseguiu, eles não tiram da gente. Porque, veja bem, a gente está vivendo um momento difícil agora, tá. Mas a gente sabe que, igual a nós, tem mais de 60 milhões de brasileiros que não negociam suas liberdades. Que por mais que a Globo fale, por mais que as televisões falem, por mais que o sistema impõe, a gente não vai engolir de goela abaixo. A gente não vai compactuar com isso. E a gente vai saber na hora certa dar o troco. Eles não perdem por esperar. A hora vai chegar. E o mundo é redondo. Eu vou dizer uma coisa, pode passando agora. Falando no turismo ainda,
a gente conseguiu mostrar coisas que antigamente ninguém mostrava no mundo. O Brasil era conhecido pelo turismo sexual, divulgado com o dinheiro da Embratur. A minha irmã, a minha esposa, a minha mãe, as nossas mulheres estavam na prateleira do mundo, pago com dinheiro público. Né? E a gente conseguiu... Pode dar uma paradinha aí. E a gente conseguiu, justamente, mudar o modal de publicação do Brasil aqui no exterior e começamos a ganhar prêmios internacionais com pouco dinheiro. Porque eu fui ministro no pior momento da história que se pode assumir o Ministério do Turismo, foi na época da pandemia. E conseguimos recuperar. Conseguimos recuperar a malha aérea. O Brasil foi o primeiro país que recuperou. Conseguimos recuperar não só a parte do turismo, como o Brasil como um todo. O Brasil deixou de ser aquele país... o Brasil é o país do futuro, que a gente escutava. Não, a gente mostrou que o Brasil, com gestão e com responsabilidade, ele é viável. Nós tivemos números melhores do que o dos Estados Unidos, melhores do que o da China. Nós recuperamos o emprego no país. Nós estávamos numa curva ascendente de emprego, numa curva ascendente das coisas acontecendo, de credibilidade. Hoje você vê o contrário. Você vê hoje, infelizmente, eu não estou aqui falando mal do meu país, mas você vê um empresário desacreditado. Você vê uma ação ontem do judiciário usurpando o poder do Congresso, que foi votado o marco temporal na Constituição. E eu digo isso, que eu sei de cadeira, porque meu tio foi deputado federal constituinte. E eu era auxiliar de gabinete dele, Gilson Machado, e ele assinou a Constituição. Usurpando o marco temporal. A gente viu isso ontem, que vai acabar com o agronegócio no país. E o Pedro Lupion, o presidente do... Nosso amigo Onix chegou aqui, nosso deputado e nosso colega General Pazuello também acabou de chegar. Pazu, tira a gravata, Pazu. Tira a gravata, Pazu. E o Pedro Lupion ontem, ele dizendo, já batendo de frente, que o agro não vai ficar calado com o que está acontecendo. O agro não vai deixar por isso mesmo. E você daqui na frente, Onix e Pazuello, você daqui fica melhor. Porque aqui é o seguinte, antigamente, né? Diga antigamente não, até o ano passado, todo mundo sabia o nome dos ministros. Né? Hoje em dia ninguém sabe, mas são 38 bichos. Né? Tirando o Haddad, que é famoso porque toca violão, toca que só a peste, né? O resto ninguém sabe quem são os ministros. Diferente do Pazuello, diferente do Onix, diferente da Tereza Cristina, do Paulo Guedes, diferente do Rogério Marinho, do Tarcísio. Nós deixamos um legado. E o povo está com saudade disso. O povo está com saudade. E como está com saudade? E eu queria falar também, abordar outro tema aqui. A interferência hoje externa no Brasil. Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo. A Guiana, um país desse tamanho, 800 mil habitantes. A Guiana já aumentou quase 60% o tamanho dela em faturamento de 2 anos para cá. Por quê? Porque está explorando petróleo na bacia do Amazonas, na região equatorial. Minha gente, uma das maiores reservas do mundo de petróleo, quem tem é o Brasil, nessa mesma região, que compreende até estados do Nordeste, como, por exemplo, o Rio Grande do Norte e o Maranhão, e sem falar nos outros estados da região Norte. E não está explorando por causa da interferência das ONGs, porque até nisso daí hoje, você vê os partidos, até de esquerda, unidos com os partidos de direita para liberar a exploração na região equatorial, que vai ser um boom no petróleo do Brasil. E a gente vê justamente isso. É que tem que deixar de ter interferência externa. Nós somos um povo maravilhoso, nós somos um povo, o brasileiro, ele é uma raça que foi criada e está sedimentada. Nós temos alemão, nós temos italiano, nós temos o africano, nós temos o japonês na miscigenação da gente. Nós temos o polonês, nós temos o português, o espanhol. Você tem no Brasil a maior colônia de outros países do mundo, por exemplo, do Japão, da Itália, da Alemanha. E a gente hoje não precisa estar trazendo guerra importada de outros países. Por exemplo, os Estados Unidos eles têm racismo lá.
Por que é que querem impor no Brasil isso daí? A gente nunca teve isso. Deixa as guerras dos outros para lá. Vamos viver com a paz que o povo da gente tem. Então a gente tenta sempre falar isso daí. Outra ação, mudando agora um pouquinho, voltando ao tema da interferência externa, o Brasil hoje compra adubo, potássio da Europa, daqui da Rússia, e compra do Canadá. E nós temos a maior reserva de potássio do mundo, na região do Pará, em Audazes. E não está sendo usada, não está sendo, muito obrigado, não está sendo utilizada, porque a FUNAI, junto com o Ministério Público, que estão legislando, demarcaram em cima da reserva de potássio uma reserva indígena. Então são essas e outras coisas que a gente tem que lutar para que o Brasil seja nosso. Para que o Brasil não fique na mão de estrangeiro mandando e opinando no Brasil. Eu quero dar um recado também aqui, a quem está me filmando agora, ao senhor Joe Biden. Joe Biden, tu vai perder a eleição, bicho. Tu sabe por quê? Porque um dos maiores aliados históricos que o Brasil tinha era os Estados Unidos. E você traiu o seu povo a você fazer um acordo com pessoas que botaram o navio do Irã dentro do Brasil. Você traiu o seu povo a fazer acordo com pessoas que justamente na ocasião agora da guerra da Rússia com a Ucrânia, tomaram uma posição diferente do que a ONU tomou. Então, Joe Biden, por esses motivos e outros, o senhor vai perder a sua eleição nos Estados Unidos. Nós teremos o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Como também na Argentina agora, nós vamos ter o Milei, presidente da Argentina. Pode ir rodando aí. Hein? Eu acho que tem aí. Vai passando aí. Isso aí a gente tirou a isenção de visto, né, para americano, canadense, japonês, australiano. O PT agora voltou a cobrar visto. Né? E o povo tem saudade do legado que a gente deixou. Já falei a viabilidade do Brasil, que não é empírico. A gente sabe que o Brasil hoje, infelizmente, está sem áudio, viu, Pazuello e Onix? Pronto, dá uma paradinha aí. Você vê aquilo que eu falei, já passou, deixa. Eu mostrei com números que o Brasil cresceu mais do que os Estados Unidos e a China. E agora volta a ter déficit. Nós tivemos superávit no primeiro trimestre do ano passado, comparado com esse ano, 77 bilhões de reais. Esse ano já está com 55 bilhões de déficit. Quem vai pagar isso? Não tem almoço grátis. Por isso que o investidor está saindo. Pode passar. Só um minutinho, Gilson. Eu passo para você. Tá. Pode passando. Vai passando aí que a gente vai. Tava com som para a gente. Isso daí, ó, pode deixar aí. Nós tivemos muitos prejuízos no turismo, perdemos aqui, ó, 90 bilhões, 727 mil empregos em 3 meses agora, depois da nossa gestão. Pode tocando. E a gente teve, inclusive, viajando, né, Onix, em Dubai, nos Emirados Árabes, viajamos juntos. E a gente viu, dá uma paradinha aí, a gente viu como eles têm interesse no Brasil, como eles estavam acreditando no nosso governo e vindo atrás de investimentos, o capital chegando no Brasil. E o Brasil deixou de ser empírico, como eu falei. Recuperamos a malha aérea. O Brasil, para quem não sabe, foi o primeiro país do mundo a recuperar sua malha aérea, depois da pandemia. A malha interna, nós fomos o primeiro e não teve nenhum desemprego durante a pandemia, porque nós agimos para que isso não houvesse. Nós criamos a MP 936 da flexibilização das leis trabalhistas, que a gente conseguiu que não houvesse demissões. Pode passar. Salvamos os empregos, como eu falei.
retomamos todo o setor, né? Pronto, dá uma paradinha aí. Isso é importante. 23 ministérios apenas. A gente conseguia tocar o país. A gente estava fazendo uma reforma tributária silenciosa, como cortando gasto. Liberando, por exemplo, nós liberamos nós isentamos várias atividades, por exemplo, no setor náutico, a entrada de veleiros no Brasil, inclusive os usados, porque cada veleiro gera 2 empregos. E um veleiro num ano ele se transforma em outro, em 5 anos, perdão, se transforma em outro veleiro. Um barco dentro d'água se transforma em outro. Então, era uma indústria náutica chegando silenciosamente no Brasil e gerando emprego e divisa. Eu queria falar aqui também, Feitosa, que você falou uma frasezinha, já terminando o meu tempo, que eu já estou estourado aqui, é que muita gente deixou de vir aqui, vocês estão falando, com medo de serem filmados, de saber que estão. Essa palavra não existe, medo, né? Eu acho que quem tem que ter medo são eles. Porque quem realmente estão presos hoje e não consegue sair na rua são eles. Eles não conseguem ir a canto nenhum. Isso vai mudar, Feitosa. Isso vai mudar. E hoje a gente vê o êxodo de brasileiros, muita gente saindo do país da gente. E a pior coisa para uma mãe, quantos caminhões pipa de lágrima de mãe já foram derramados porque não estão ao lado dos seus filhos, é você ter uma família distante. Então, minha gente, eu não tenho dúvida que a gente vai voltar. Nós tivemos um governo sério, pode ir passando, está chegando no final já. Tivemos um governo sério, entendeu? Diminuição de ministérios, por exemplo, isso foi cristal, né? Temos aí uma foto com grande parte dos ministros, né? O PIX, por exemplo, foi uma revolução no sistema financeiro que cobre a inclusão de várias pessoas. Não só copiou, como deu certo, né? Agora, por exemplo, você vê, talvez isso não interesse ao sistema, aos grandes bancos, porque eles não lucram tanto com, por exemplo, o PIX, entendeu? A gente conseguiu levantar um gigante que estava parado. Nós conseguimos ter quase 60 milhões de pessoas que votaram na gente. E o país, eu digo que não está dividido. O país hoje está sabendo que a gente tinha razão. Haja visto os prefeitos do Nordeste, que hoje estão arrependidos, que não sabem como é que vão pagar a folha do 13º de dezembro. E eu não tenho dúvida que a gente vai voltar. Eu não tenho dúvida que o Onyx vai ser governador do Rio Grande do Sul em 2026. E, para terminar a minha fala, vocês já viram algum petista Lula preso, inelegível, jogar a toalha? Você já viu? Dizer, não vai dar. Eu também não vou jogar minha toalha, não. Eu não jogo, não. Nós teremos Jair Messias Bolsonaro, candidato a presidente, em 2026. E eu não vou desistir do Brasil. Muito obrigado. Belíssimas palavras. Realmente, a gente fica muito, como se diz em italiano, carico, não? Cheios de força com essas palavras. E uma coisa belíssima que eu não posso deixar de comentar é o fato de informação. Os patriotas são as pessoas mais bem informadas, né? Isso é um privilégio, é uma moeda preciosa, realmente, porque temos conhecimento de causa através dos nossos representantes. E agradecemos a todos os que já participaram, ao deputado Feitosa, ao Alexandre, que veio diretamente de Londres, que também faz esse tipo de
de movimento lá com os patriotas e agora, por último, o nosso ministro Gilson Machado nos trouxe informações preciosas. Agora nós vamos parar alguns minutos para coffee break e poder se socializar também. Agradecemos a chegada dos ministros Pazuello, da Onyx, e ao invés de fazermos meia hora, como estava previsto, faremos mais ou menos 10 minutos, estourando 15, para poder não passar do tempo determinado, ok? Muito obrigado e até daqui a pouco.